As enchentes fazem parte da história de Alagoas. Elas marcaram famílias, moldaram cidades e mostraram, muitas vezes de forma dolorosa, a força da natureza. De tempos em tempos, as águas voltam a cobrar nossa atenção. Foram 20 anos entre as enchentes de 1949 e 1969. 31 anos mais à frente, com a enchente de 2000. Um pouquinho mais, 10 anos após, tivemos episódios na enchente de 2010. E mais recentemente, as chuvas voltaram a chamar a atenção no ano de 2022. Esses intervalos, cada vez menores, nos mostram eventos extremos e que estão tomando cada vez mais frequência. Esses intervalos cada vez menores mostram que os eventos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes e que o desafio de prevenção é cada vez mais urgente. Hoje, o que antes era tragédia se torna aprendizado. A Defesa Civil trabalha todos os dias para transformar dor em prevenção, com sistemas de alerta, monitoramento em tempo real, planos de evacuação que salvam vidas antes que o pior aconteça. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E no episódio de hoje do Pode Salvar, podcast que pode salvar vidas, nós temos o tema Defesa Civil de Alagoas, da prevenção à solidariedade. E para a conversa de hoje, eu estou recebendo o Coronel Moisés, que está à frente da Defesa Civil de Alagoas há 10 anos, com um currículo vasto de experiências e com destaque para o curso internacional de proteção à defesa civil, como também o Sargento Malta, que está aí há mais de 12 anos na Defesa Civil e atua diretamente nas comunidades mais afetadas. Sejam muito bem-vindos, Coronel Moisés, Sargento Malta. Sintam-se à vontade, vocês estão aqui conosco no nosso Pode Salvar, o podcast oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e que pode salvar vidas. Muito obrigado, Suzuki. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estarmos aqui hoje num tema tão sensível e importante para a sociedade alagoana. Dizer que a Defesa Civil de Alagoas está pronta, preparada para atuar junto com os órgãos de Estado e todos aqueles que compõem o Sistema Estadual de Defesa Civil à frente de qualquer tipo de desastre que Alagoas possa vir a ser submetida em qualquer momento. Eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui. Rodeado de todos os senhores e senhoras, e fazer defesa civil é uma coisa que eu adoro fazer, é um orgulho de trabalhar junto com todos e fazer o bem aí pela sociedade. E Coronel Moisés, a gente está aqui falando sobre enchentes, preparação, e a gente sabe que as grandes enchentes, né, o histórico delas, acho que o mais recente que marcou todos nós é a enchente de 2010, né? E lembrando aqui com um marco realmente de destruição. A gente teve pessoas desabrigadas, a gente teve mudanças gigantes nessas regiões que foram atingidas, né? E como foi vivenciar aquele momento que representou, acredito, né, para a Defesa Civil no nosso estado? Muito boa a sua colocação, Suzuki, a pergunta também. Olha, é importante demais nós fazermos alguns comparativos aí, né? Devido a esses eventos sistemas que acontecem aí todos os anos, com maior frequência agora no mundo inteiro. Alagoas tem sido atingida aí desde, como se falou no princípio, desde 69, com grandes enchentes, com intervalos maiores de 20 anos. Também tivemos uma sequência aqui, Suzuki, em 1988, uma grande enchente em Alagoas. 1989 foi uma sequência. Depois temos um intervalo grande, 2000, depois 2010, com aquela grande enchente, aquela grande catástrofe, onde Alagoas não tinha condições ainda de fazer o monitoramento, nem ter a previsão das águas que caíam no sul do estado de Pernambuco e desaguavam aqui, desaguam inclusive até hoje aqui na nossa Lagoa Mundal e Manguaba. Portanto, aquela tragédia de 2010, podemos tirar a lição dela 2 pontos importantes. Primeiro ponto, que os governos do estado investiu em tecnologia, e hoje essa tecnologia é voltada para salvar pela prevenção. Emitir os alertas hoje muito antes que as águas consigam atingir as residências das populações, da população que reside
as margens dos rios, informando diretamente a associação dos municípios, informando aos coordenadores municipais para que coloquem em prática o seu plano de contingência e aquela população que reside nas áreas de risco possam ser integradas. E assim tem sido feito. São pouquíssimas vidas que foram tragadas pelas águas, alguns casos atípicos de pessoas que foram nadar ou pessoas que foram atravessar com seu cavalo ali aquela devida correnteza. Portanto, do desastre em si, nós temos pouquíssimos óbitos. Isso é um marco, porque a tecnologia tem sido cada vez mais atualizada para salvar e levar informação mais precisa para a população que reside às margens dos rios Paraíba, Mundaú, Manguaba, Lagoa Paraíba, Alagoa Manguaba, Alagoa Mundaú, Alagoa do Jequiá. Então, toda, como a lagoa, isso o próprio nome já diz, que é o paraíso das águas, cercado por tantas águas, pelo Oceano Atlântico, pela Lagoa e Maceió também, banhado pela Lagoa Mundaú, se faz necessário que o Estado de Alagoas tenha tecnologia suficiente para emitir os alertas muito antes que as águas possam atingir a população. Fala a importância do senhor, você fala a questão da evolução da parte tecnológica, fala importante fala do senhor quando o senhor diz que a defesa civil das cidades, ou seja, mostra que a atuação da defesa civil é muito mais importante do que muita gente conhece. Tanto que em toda cidade a gente tem um ponto focal de defesa civil para atuar não só em prevenção, mas também em resposta a algum desastre que venha acontecer. E me remonta aqui a lembrança que eu acredito que em 2010, acho que não houve mortes nessa enchente de 2010, justamente pela atuação, acredito, em massa de defesa civil, a resposta operacional do Corpo de Bombeiros também, e que tudo isso de importância faz quando se tem a junção e o trabalho em conjunto. E daí, Malta, pela minha lembrança, também em 2010, eu acho que estava atuando na enchente, né, operacionalmente falando. Mas aqui, você acompanha de perto esse trabalho, né, veio aí, tem uma leva, né, de experiência de ocorrências também. Trabalho com a comunidade, né, você está lá, bem colado com essas pessoas, né, a comunidade. E as enchentes, eu vou te perguntar mais especificamente em 2022, né, a mais recente, então acredito que tenha sido ela, se não foi, você me relembra. Mas o que é que mudou na forma de agir, né, da defesa civil, principalmente na reação das pessoas? O que é que elas enxergam quando vocês chegam? Quando a gente fala de tecnologia, do sistema de monitoramento que foi criado, né, de 2010 para cá, o que a gente consegue trazer para a população é a proximidade. Então, todo mundo hoje, quando a gente fala de tecnologia, tem um celular na mão. Então, é muito mais fácil a gente emitir os avisos, mas esse aviso, esse alerta, ele chegue de fato à comunidade. Então, o maior ganho que nós tivemos foi justamente atingir o maior número de pessoas, né, com o advento das mensagens via celular. Então, a gente não tinha essa comunicação em 2010, né, os rios não eram monitorados, e a partir dali o Estado começou a investir em tecnologia, começou a investir em tecnologia e informação, né, tanto o governo do estado quanto o governo federal. Então hoje nós temos os rios monitorados, né, nós temos toda uma rede de pluviômetros, aonde vai chover mais, aonde choveu mais, né, nós temos um mapeamento de área de risco, mas o mais importante é na ponta. Então aquele morador que mora numa área de risco, ele vai receber informação, ou via uma mensagem, ou via um aparelho celular, ou pelo fortalecimento do coordenador municipal, que foi uma coisa que a gente construiu muito, fortaleceu o coordenador municipal, que essa ferramenta ela é importantíssima. Então, de 2010 para cá, nós fortalecemos a informação que chegou para aquela pessoa que mora na área de risco, mas também fortaleceu o coordenador municipal. Então, essa rede a gente conseguiu fortalecer muito bem. Foi um avanço gigantesco nesses últimos 15 anos que nós tivemos no governo de Alagoas e como Defesa Civil. E é você que tem recebido, né, recentemente esses alertas pelo celular. Muita gente é resistente a mudanças e às coisas que vêm para melhorar. Mas saiba que esse alerta pode salvar a sua vida. E eu queria até que o Coronel Oséias fizesse esse alerta com as pessoas também, que não é uma coisa recente, né, uma atitude recente. Muita gente acha que foi desesperador quando recebeu a mensagem, mesmo sendo avisado que seria uma mensagem de teste. Então vamos lá, a gente chegou muitas ligações para a gente também na assessoria de comunicação, para a gente ter que estar acontecendo. Calma, isso é só um teste. Então explica para o pessoal também que isso faz parte da prevenção. Isso mesmo, um Otto falou, toda a tecnologia hoje mais moderna que existe no mundo está à disposição também no estado de Alagoas. Hoje nós podemos emitir aqui alerta para você que reside numa área de risco, para um determinado município,
desde que a gente tenha a iminência, que irá acontecer algum desastre. Aqui em Alagoas nós temos algo atípico em relação a outros estados, que a elevação é gradual dos rios, a gente consegue fazer esse monitoramento em tempo real e emitir o alerta preventivamente. Mas se há uma iminência de um rompimento de uma barragem, há a iminência de uma grande tempestade, um tsunami ou coisa desse tipo, poderemos emitir esse alerta diretamente para o seu celular. Você irá receber uma mensagem no seu celular, o seu celular irá parar de funcionar, irá tocar ali, terá um bip ali constante, em torno de 40 segundos, e você poderá então visualizar o que está acontecendo naquela região onde você se encontra. Então isso é muito importante. Ali será dado qual é a rota que você tem que seguir, qual o caminho você tem que procurar mais seguro para sair daquela área de risco. Então isso é importante demais. Colocamos em prática, e já está à disposição aqui de Alagoas, do estado de Alagoas. Colocamos em prática aqui um dia, inclusive tinha jogo no Trapichão, o CRB jogava no Trapichão, e os colegas que estavam assistindo a partida ficaram todos assustados ali, porque todos os telefones estavam tocando ao mesmo tempo, com o mesmo tempo, mesmo tiro sonoro. Então isso é importante que a população tome conhecimento. Você que é bombeiro, você que é policial militar, você que faz parte da segurança, você que compõe o sistema estadual de defesa civil, com todos os órgãos que compõem o sistema estadual, é importante ter conhecimento disso, porque a qualquer momento, na iminência de um grande desastre, poderemos mandar essa mensagem para o seu celular. E que bom que ela chega, né? Porque, como a gente já abriu aqui, antigamente não tinha essa tecnologia, não tinha como chegar a informação e muitas vezes a população era pega de surpresa. Então, antes da gente ser resistente às mudanças, às novidades, entenda o motivo delas, que é justamente para salvar a sua vida. E agora a gente vai entrar aqui num bloco que é bem leve, vamos dizer assim, que é chamado mito ou verdade. Eu vou lançar aqui algumas frases e eu gostaria que os senhores dissessem se é verdade, se é mito e o porquê. E o que é que acontece em torno dessa frase, né? Eu vou soltar aqui agora. Por qualquer coisinha, a Defesa Civil manda sair de casa. E mito, mito. Que eu acho que é mais resistente às pessoas. É um alerta, né? Como é que vocês lidam com isso? Pois não, na verdade, quando a gente emite um alerta para que as pessoas saiam daquelas zonas de risco, então a gente precisa analisar vários dados, várias situações. Nós recebemos informações, tanto informações federais quanto informações estaduais. Então, quando a gente mapeia uma área e avisa que naquela área a gente precisa retirar as pessoas, né, nesse momento é porque a gente se reuniu, né? A gente sentou na coordenadoria estadual de defesa civil, a gente sentou com os outros órgãos, o Coronel Moisés, nesse momento já reuniu toda a cúpula do estado para a gente emitir, né, esse alerta que naquela área realmente vai existir a necessidade da gente retirar. Então é muito pensado. Quando a Defesa Civil pedir para você se retirar daquela área de risco, é porque realmente você precisa. É uma prevenção, procurar um local seguro, um ponto estratégico, e que geralmente esse ponto estratégico, é bem importante dizer, que ele já é pré-definido. Então, quando a gente aciona o nosso plano de contingência, a gente já delimita os locais que você deve seguir. E quando a gente fala do coordenador municipal, é importante que esse coordenador ele treine a sua equipe. É importante que ele execute faça o plano de contingência no papel, mas que ele treine a sua comunidade, para que ele saiba caminhar para aquele local, para que ele seja recepcionado como profissional daquela área. Então, é todo o conjunto. Então, quando a gente manda sair, é porque é importante que você saia com antecedência aí para que tudo dê certo. Mesmo sem sair, existem fases do alerta, né? Existe um alerta apenas de atenção, temos a previsão meteorológica, nós emitimos agora um alerta que quinta, sexta, sábado, teríamos fortes ventos aqui em Alagoas. A população ficou aí, rodou aí no WhatsApp, rodou nas redes sociais, toda a imprensa divulgou e tivemos fortes ventos em Alagoas. Graças a Deus, os municípios atuaram dentro do seu plano e não tivemos nenhum desastre, nada significativo. Já ao contrário de outros estados, aqueles que não emitiram alerta, aqueles que tiveram dificuldade nessa fase de prevenção, nessa fase de análise de dados, sofreram mais danos do que nós. Então, inclusive a nossa solidariedade aqui ao pessoal do Paraná, né, conversado com o Coronel Fernando, coordenador estadual, com o governador Paulo Dantas, colocamos a Defesa Civil de Alagoas à disposição para poder ajudar e servir lá no restabelecimento e reconstrução dos municípios afligidos. Se não se fez necessário, a Defesa Civil do Paraná é muito organizada e está tomando a frente e reorganizando e restabelecendo a ordem daquele município atingido, e municípios atingidos. Mas é importante essa integração entre os entes federativos para que possa emitir o alerta recepcionado pelo município. Porque se os outros, o desastre acontece no município, a competência do município dá a primeira resposta.
ele analisa aquele dado que nós mandamos, aquele aviso de alerta ou a graduação que à medida que for tendo mais severidade, a gente vai atualizando aquele município e ele coloca em prática o seu plano. Se o município não suportar, aí sim, que o Estado entra com toda a sua estrutura colocada à disposição dentro do Sistema Estadual de Defesa Civil, cada um dentro da sua competência, o Corpo Bombeiro na sua competência de busca e salvamento, a Secretaria de Assistência Social para adquirir os bens necessários para acomodar com mais conforto aquela população atingida, compra de colchões, compra de material de higiene pessoal, alimentação. O que nós fazemos hoje é que não aconteceu em 2010. 2010, Suzuki, só para voltar um pouquinho ao seu primeiro bloco, 2010 nós tivemos ali um atropelo de ações, onde todo mundo fazia de tudo. Hoje não, hoje a Defesa Civil da Alagoas é muito mais reestruturada, reorganizada, e cada um trabalha dentro da sua competência. Assim convidamos órgãos civis, como a Cruz Vermelha participa também na distribuição, né, as forças federais são convocadas, os hospitais de campanha são montados, então tudo isso graças a essa integração entre os entes federativos. E nós tivemos uma sequência aí de enchentes, 2022, 2023, 2024 e agora em 2025, com 6 cidades sendo decretadas situação de emergência aqui no litoral norte do estado. Em 2022 choveu mais do que em 2010, mas o estado estava muito mais preparado para dar uma resposta e atuar, para que tivesse poucas vidas se fossem tragadas pelas águas, como aconteceu vidas em 2010. Muitas pessoas tiveram vidas tragadas pelas correntezas do rio Mundaú. Ainda agora não, agora com a toda tecnologia, a gente consegue emitir esse alerta, e esse alerta é repassado diretamente para a população e os coordenadores municipais. Essa evolução também fica bem claro, porque a gente vê, como eu citei no início, a enchente de 1949, 1969, que mais de 1000 vidas foram ceifadas. E a gente tem hoje, cada vez mais, a redução disso. Tem um motivo. Existe uma prevenção, assim, um trabalho de defesa civil, um trabalho de prevenção para que tudo isso aconteça. Quando se citou agora a questão dos ventos, me chamou a atenção porque é aquela máxima, né? Não há mal que venha para um bem. Porque quando se deu o alerta, muita gente fala, não, eu acho que isso é mentira. Isso é só para gente ficar alerta, só para um negócio, um ventinho, um ventinho, um ventinho. Aí logo em seguida do alerta veio a situação do Paraná. Aí já começou as pessoas a ficarem atentas, então realmente é verdade, pode acontecer. E isso traz a credibilidade, essa informação que vocês repassam que a população, antes de acontecer qualquer evento, é o que marca e deixa realmente dizer, é fidedigna a informação, né? E a próxima frase. Parou de chover, então não tem nessa queria. E aí? Estabilimente, nós temos aí alguns níveis, que são levados em consideração. Pode chamar para falar sobre um pouco sobre isso aí, Walter. Quando a gente fala de chuva, né, e quando a gente fala de alerta, esse momento pós-chuva, ele é importantíssimo, porque a gente já tem um solo saturado, né, e a gente tem esse solo saturado, ele está ali na iminência de queda, e aí eu tenho um período de deslizamento, e aí eu tenho um período chuvoso, né, então parou de chover hoje, mas pode chover daqui a meia hora, 40 minutos no dia seguinte. Então, geralmente a ideia é que quando chove, quando a gente emite o alerta, que essas pessoas sejam retiradas das áreas de risco, então elas só podem retornar àquele local com o indicativo da Defesa Civil. Porque aí é feita uma análise de risco para aquele local. É possível retornar, é possível não retornar mais. O município ele vai ter que entrar com aluguel social, ele vai ter que retirar de fato aquelas pessoas daquela área de risco. Então tem todo um estudo para retirar, mas tem todo um estudo para que essas pessoas elas retornem àquele local que de fato ofereça risco. Então a gente tem esse cuidado, tanto na retirada quanto no retorno. É nessa linha. Uma coisa interessante, Suzuki, que o solo aqui de Barreiras, como é conhecido aqui pela geologia, bibito pela literatura, ele fica saturado aqui com 100 milímetros acumulado. Teve um dia só em Maceió aqui que em 24 horas choveu quase 200 milímetros aqui na capital. Então, chove 700, 800 milímetros aí no período de inverno. Tivemos inverno agora de 2022, choveu 1.700 milímetros, que era previsto para o ano quase todo. E conselho da política. Se concentrar. Então é mito dizer que parou de chover, tá tudo normal, volta para casa. Então ter muito cuidado nessa hora e acompanhar aí principalmente os boletins oficiais das defesas civis de estado e dos municípios para poder então garantir segurança. Porque o bem maior que nós temos é a nossa vida, e você
que está nos assistindo agora, preservar a sua vida, a vida da sua família, é uma responsabilidade de todos nós, mas principalmente sua, que conhece sua área de risco, e sabe aquela residência ou aquela região oferece risco suficiente ali para sua família ser exposta. E aí, só quem mora pertinho ali, colado no núcleo, é que precisa ter atenção? Aham. Outro mil, né, Baroné? Outro. Aí, gente, tem que entender que não é só as áreas de risco de imediato que oferecem risco, né? Então nós temos outro tipo de desastre, né? Nós temos regiões alagadiças, por exemplo, em cidades, regiões que sempre alagam, ficam até distantes de áreas ribeirinhas, né? Nós temos situações de vulnerabilidade social, então a gente tem outros tipos de eventos que podem alterar o rumo da normalidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, sempre analisar de uma forma: "Olha, eu não estou na área de risco, mas por não estar na área de risco eu vou à rua, ou eu não vou me preocupar". Não, você mora próximo da área de risco, você mora numa cidade que existe uma área de risco, ali já existe uma preocupação. É importante que você tem que trabalhar a sua comunidade como um todo. A gente quando a gente se preocupa quando a gente se preocupa muito com os nossos, a tendência é que tudo vai dar certo, né. Eu não moro numa área de risco, eu posso de algum momento minha área pode alagar, mas eu chamo atenção para quem não vive em áreas de risco, né, mesmo com o risco de não sofrer com um evento adverso, mas é importante, eu vou chamar a atenção dessas pessoas também ajudarem na questão do voluntariado. Depois que você se sente seguro, você que não mora em área de risco, mas tem que se preocupar, porque está envolvido numa situação do seu município, mas pense bem, né, na questão do voluntariado, que é importantíssimo. Mas área de risco, mesmo que vocês não estejam, se preocupem, porque existem outros fatores que podem agravar sua situação. Isso mesmo, com água contaminada, né, bueiras, se você andar ali pela rua alagada, você tem contato com água contaminada, leptospirose, há um avanço de diversas frentes e outros desastres paralelos às inundações e às enchentes que tem que levar tem que ser levado em consideração. O coronel, e uma coisa que a gente faz muito, né, quando no período pré-chuva, no período quadra chuvosa, é aquela orientação de limpeza de bueiros, né, e o processo educativo que a gente fala muito, a questão de trabalhar com nossas escolas, não jogar lixo no chão. Então a prefeitura, ela faz a limpeza de bueira, no outro dia o lixo está acumulado. Então é um processo ciclo que a gente tem que trabalhar muito isso, cultural, e é uma coisa que a gente tem que quebrar. É, a drenagem das cidades tem que ser cada vez melhorada, né, não podemos ter aí uma cidade com drenagens antigas, drenagens as tubulações tudo aí bloqueadas, então ok, a prefeitura tem que ter a sua grande responsabilidade aí e poder fazer essa atuação. Maceió, em especial, sofreu muito e sofre muito ainda com pontos alagados devido à drenagem que é insuficiente aí, como você falou aqui, nós temos eventos extremos, muita chuva e pouco espaço. E as drenagens antigas não suportam de nenhuma região metropolitana o volume de água acima da normalidade. Não vejo aí, né, a defesa civil ela não atua somente, você quando fala em defesa civil só pensa em enchente, não é assim. Eu tive aí vários eventos adversos, né, tem vento, tem chuva, tem seca também, então assim, são realmente extremos que a gente vê. E o trabalho não é somente prevenção, né, o pré, como o sargento Malta falou aqui pra gente, mas também o pós, aí vem: "Ah, acabou a chuva, tá de boa", não. Tem a parte também de saúde que tem que atuar aí, como falou aqui, leptospirose, então assim, são várias situações que são envolvidas ao mesmo tempo. E aí que bom, né, excelentes informações e saber que a informação principalmente focar nisso, de canal oficial. Evitar fake news, evitar passar informações que nem você mesmo sabe e fica repassando sem saber, sem ter perícia naquele assunto. E daí eu passando aqui para o próximo bloco, que eu queria saber, comandante Moisés, a gente percebe, né, que a Defesa Civil ela não atua somente na emergência. Ela vem atuando aí de forma, consistente, de forma atualizada, né, com a população. E o que é que a Defesa Civil vem fazendo nessa fase, especificamente de prevenção e preparação para eventos grandes? Suzuki, e você que está nos assistindo, quem se prepara para o pior tem a grande probabilidade de maior acerto, de errar menos, de levar para a população informação. Utilizamos os canais oficiais, utilizamos a imprensa, utilizamos os setores de comunicação do Bombeiro, da Defesa Civil, do Estado de Alagoas, utilizamos toda a tecnologia necessária. Essa é uma grande parte preventiva, que anunciamos bem antes
que as águas possam atingir as residências e transbordarem, aquele município é informado, o prefeito é informado, os coordenadores são informados e a população toma conhecimento. Isso é um fato importantíssimo. Outro fato importante, já foi citado aqui antes, está aí a educação ambiental, está aí a educação, defesa civil na escola, as palestras que nós proferimos, a capacitação que nós damos aqui aos professores, multiplicadores dessas informações. Então, isso é imprescindível para que a população tome conhecimento. E estamos trabalhando mais, estamos avançando cada vez mais para que possamos ter aí a população orientada e as defesas civis cada vez mais capacitadas. Para você ter ideia, agora no final do ano, estaremos lançando agora mais um curso de defesa civil para os coordenadores municipais, falando sobre tecnologia, como a tecnologia pode salvar vidas. Esse é o tema do nosso curso, que será realizado agora no próximo dia 11, em parceria com a Associação dos Municípios aqui de Alagoas, onde todos os coordenadores, os 102 municípios, serão convidados a participar junto conosco para assistir essas palestras, como será utilizado o drone, como é utilizado o drone, como a informação pode chegar através da tecnologia e como a tecnologia pode salvar aquele que reside nas áreas de risco. Então, todos esses apetrechos que nós utilizamos é com um foco principal: salvar pela prevenção e levar informação a todo você que reside na área de risco em qualquer município aqui do estado. Meu Logo isso, porque Não, perdão, eu só completo com a informação de Fernando Moisés. Um grande foco da Defesa Civil nos últimos anos, nos últimos 15 anos, é fortalecer o coordenador municipal e colocar na mente do coordenador municipal que ele pode muito, né? Ele pode trabalhar na educação, ele pode trabalhar na saúde, na assistência, de que trabalhar em Defesa Civil é fazer um elo entre os demais órgãos, né? Eu posso trabalhar um projeto na educação, eu posso trabalhar um projeto com assistência social e focar na garotada, né? Colocar na mente da garotada a prevenção é muito mais fácil do que colocar numa pessoa que já tem que não vai assimilar. Então, quando o Coronel Moisés ele fortaleceu, quando a gente fez essa mudança de chave com a Defesa Civil, a gente trabalhou o coordenador e a gente passa para o prefeito que ser coordenador municipal de uma cidade é importantíssimo, né? Porque é a partir dele que ele vai disseminar os projetos, né? Colocar para frente. É o coordenador municipal que está lá para mobilizar o secretário de saúde, mobilizar o secretário de educação, mobilizar o secretário de assistência. E a gente pode trabalhar projetos a custo zero, com boa vontade. Esse é a grande proposta nossa, né, da Defesa Civil, é fortalecer esse coordenador. É importante a gente prestigiar esse pessoal que está na luta, né? Isso não é só. E hoje, Mota Suzuki, o estado de Alagoas hoje, diferente de alguns estados da federação, hoje nós temos 100% dos municípios nossos com coordenadorias municipais atuantes. Então isso é fácil, a gente quando quer mandar uma mensagem, a gente fala diretamente com o coordenador, pois nós temos acesso direto à Associação dos Municípios, através do presidente Marcelo Beltrão, a Margarete, que é a representante da Defesa da AMA, junto à Defesa Civil. Então a gente manda para lá a notícia será divulgada ali no WhatsApp direto do gestor daquela região. Então isso é importante, essa integração. O município tem se fortalecido cada vez mais, uns mais, outros menos, mas continuaremos avançando nessa batuta para que a gente consiga cada vez mais transformar o estado de Alagoas, transformar o estado de Alagoas num lugar seguro, melhor de se viver cada dia mais, com tecnologia, com novas rodovias, com novos hospitais, com novas ISP, com todo o sistema que possa ser utilizado em defesa da sociedade. importante falar de vocês, porque assim, quando fala, tem que chegar a informação lá na garotada, tem que chegar a informação cada vez mais presente, né? Deixar mais presente. E mostrar que essa atuação 100% em conjunto das coordenadorias dos municípios, no caso, é criar pontos, não? E não ilhas. O trabalho de vocês realmente é criar esses pontos, sempre ligados e não afastadas. E para quem está lá, tem que estar sempre motivado a mostrar o trabalho em si e de forma leve para que chegue a informação de forma mais didática àquela pessoa que está ali aprendendo o que é isso, né? E daí, Malta, você aí bem próximo das comunidades, né? Como é que você vê a mudança de comportamento delas ao receber ações de prevenção? Olha, eu vou contar uma história, né? Eu sou de Capela e tem um mito naquela época, coronel, que era a barragem da Carangueja estourou. Meu amigo, era um problema no meu município. Minha mãe desesperada, a gente colocava as coisas no carro e saía de casa, quando na verdade nunca aconteceu isso. Mas essa questão da tecnologia, ela realmente
ela é fantástica para a defesa civil. Não tem como fazer defesa civil sem tecnologia, né. Hoje nós temos em tempo real a informação com o coordenador. Nós sabemos o que acontece no município, tanto com a informação do coordenador, mas a gente consegue monitorar os rios, satélite, radares, então a gente consegue prever. Então, em 2022, em Quebrangu, às 10 horas da manhã, a cota de transbordo ela já tinha passado da cota de transbordo. Eu avisei a minha mãe em Capela, 10 horas depois, que ia transbordar. Então, não sei mesmo, minha mãe teve 10 horas, meu pai e minha mãe tiveram 10 horas para retirar, que a gente mora pertinho do rio ali, né, e sempre é alagar a casa onde a gente mora. Mas é uma história que eu conto, né, a diferença de informação, né, a preocupação. Então eu vivenciei essa questão das isoladas, né, e a tecnologia eu ali: "Amor, mãe, dá tempo, calma, a gente vai mandar o pessoal aí". Ô Walter, Eu lá. aproveitando esse viagem seu, pra descontrair um pouco, aí nós anunciamos, né, 10 horas depois o rio Paraíba e o Mundaúde transbordariam. Aí me ligaram até um colega, disse: "Ô coronel, tô saindo aqui agora, e o coronel agora é São Pedro, que aqui não tá nem chovendo rapaz, como é que vai transbordar o rio, né?" Então olha, aí como explicar ali, né, porque essa é muito importante, nós temos vários radares à nossa disposição, foi uma luta travada aí da Defesa Civil para que o radar da Universidade Federal, pelo CEMADEM na verdade, fosse colocado à disposição do estado, que não era no passado, inclusive já tinha tido até convênio do bombeiro para colocar militares lá para ter acesso ao radar. E hoje nós temos acesso a esse radar na palma da mão, a gente consegue acompanhar em tempo real aí a movimentação das grandes massas que se aproximam do quilômetro de isso é importante mais. E outra coisa, né, então, quando a gente fala de defesa civil, o monitoramento não é só em Alagoas, né, a gente tem o monitoramento de todos os rios, tem uns que nascem em Pernambuco, né, então é toda uma malha que é monitorada. Então você imagine, não tá chovendo em Alagoas, mas a nossa preocupação é quando chove em Pernambuco. Então não tá chovendo aqui, como o colega falou, então um ganho gigantesco para o estado, certo? Essa malha que eu criar dessas tecnologias, né, eu que vivi isso ou na pele, sem informação, e hoje a gente tem informação em tempo real, né. Então, a gente volta para um assunto que a gente tratou. A informação, ela é dada em análise, é uma análise geral, então tá na hora de sair, tá na hora de sair, porque a gente analisou todos esses fatores. É fantástico que Alagoas cresceu desses últimos anos, tanto em tecnologia, quanto no fortalecimento do coordenador municipal. Isso aí é um ganho gigantesco para Alagoas e para o estado. Olha lá, só que tá recebendo as informações antes, né, não pense que Coronel Moisés é nenhum terrorista, não pense que ele é nenhum vidente, né, mas é um alerta, né, fica atento às palavras dele quando chegar informações através de entrevistas, seja lá o que for, informação, fica alerta, porque existe algum fundo de verdade, né, com a mensagem que pode acontecer ou não, mas existe a propensão de que aconteça alguma coisa de adverso do que a gente já tem no normal. E daí, como a gente falando agora em Missão Rio Grande do Sul, a gente sabe que aquele estado ele foi atingido, né, muito gravemente com as chuvas, com as enchentes. E o que é que motivou? A gente teve uma equipe de Alagoas indo para lá, que é dar um suporte pós-evento. O que é que motivou a nossa ida e o que é que a gente pôde levar de experiência de Alagoas para o Rio Grande do Sul? Olha, Estuque, existe o sistema defesa civil, você quer do bombeiro, se da sociedade que está te assistindo. Olha, defesa civil não é apenas o UOL, defesa civil é um sistema. Existe o sistema chamado Sistema Nacional de Defesa Civil. E dentro desse sistema existe o Conselho Nacional dos Gestores em Defesa Civil. Um órgão que a Defesa Civil também faz parte. É a Defesa Civil de Alagoas. Isso quando aconteceu esse grande desastre da Rio Grande do Sul, como também já aconteceu em São Paulo, como aconteceu já no Paraná, em outros estados também aqui, em Pernambuco, também em 2022. A Alagoas se coloca à disposição. E quando há necessidade e aquele estado necessita do apoio, o Conselho então solicita a ida dos órgãos, dos outros colegas das outras federações, da federação. Então os estados se colocam à disposição. E o governador Paulo Dantas, fiz contato com ele no dia daquela tragédia, ele autorizou que a Defesa Civil do estado de Alagoas fosse cidade pronta. E nós passamos lá, foi eu, Malta, fomos uma equipe de 5 pessoas da Defesa Civil, e passamos lá 15 dias ajudando no restabelecimento daquele município. Ficamos no Vale do Taquari, mais precisamente na cidade de Passo Fundo. E lá nós deslocávamos para as cidades e servia cidades ali com potencial gigantesco, num PIB altíssimo, mas que devastada pela a grande tempestade que assolou aquele estado. Eles não tinham o que nós temos. E eu explicava isso para os colegas. Nós tínhamos aqui o monitoramento dos rios.
Eu perguntava ao prefeito da cidade chamada Ricardo, o doutor Ricardo, o nome da cidade lá, o município lá de Rio Grande do Sul. E ele dizia: "Nós não temos monitoramento de nada aqui. Aqui nunca aconteceu". Eu conversava com o ex-coordenador de Rio Grande do Sul, dizia: "Não, mas aí você é muito tranquilo, não acontece nada lá". Até que o Vale do Itaipari transbordou e desceu aquelas pra lagoa e transbordou a cidade, passou mais de 30 vezes submersa. Isso e um grande transtorno. Mas a participação efetiva de Alagoas, com autorização do governo do estado, foi justamente de restabelecer a ordem, fazer com que o município voltasse à sua normalidade e fizesse gestão, de risco ali e de desastre junto com os colegas que atuavam no Vale do Itaipari, na cidade de Passo Fundo. Seja, levar a expertise de Alagoas para fora, né, e mostrar que realmente nós temos, ações efetivas e que realmente podem ajudar. Daí Malta também teve nessa missão, né. Como é que foi, atuar realmente nesse momento, pós-evento, o que é que você pôde observar e que também trouxe, né. O que pegando um pouquinho da fala e tentando, deixar bem claro para que as pessoas que veem a gente trabalhar em defesa civil. Na defesa civil a gente tem a fase pós-desastre. Na fase pós-desastre, nós temos o restabelecimento dos serviços essenciais, né, e da ajuda humanitária, que elas caminham juntos ali. Então a gente tem que estabelecer as vias de acesso, limpeza pública, algum muro de um prédio público, aquele posto de saúde tem que voltar a funcionar. Então nós temos essa fase logo nos primeiros dias e nós temos a ajuda humanitária, que é a captação de recursos. Então, todo recurso para essa fase, ela é via defesa civil. Quando a gente fala em fortalecer o coordenador municipal, é porque o coordenador municipal ele é obrigado a entrar no sistema do S2ID, ele fazer o seu plano de trabalho. Ele só vai captar colchão, cesta básica, água mineral, quentinha, combustível, transporte e itens de higiene pessoal, se ele for cadastrado. Como a gente fortaleceu esse cadastro, Coronel Moisés fortaleceu esse cadastro. Se ele não for cadastrado, o recurso não vem. Se o município não for cadastrado, o recurso não vem. Então, essa fase inicial, como a gente, infelizmente, teve a expertise aqui em Alagoas em 2022, 2017, com a gente faz essa captação de recurso federal, nós somos especialistas na captação de recurso federal, na elaboração de plano de trabalho, tanto na fase de captação de ajuda humanitária, que são os itens de higiene pessoal e alimentação, quanto na fase de restabelecimento, limpeza de rua. Nós executamos, Capitão Douglas, eu, Moreira, na época o Coronel Rômulo Guedes, nós fazemos esse tipo de trabalho. O Coronel Moisés sabia do nosso potencial, né, e ele disse: "Olha, a gente vai ajudar". E foi o que a gente fez em Rio Grande do Sul. A gente visitava os municípios e sentava com os coordenadores, sentava e analisava o que eles tinham feito, né, melhorando, né. "Olha, você pode captar mais aqui, você pode captar aqui, retire isso que não passa, é dessa forma que tem que ser feito". Pela expertise de enxurradas que nós tivemos, então esse foi o grande barato do Rio Grande do Sul, né. Aí eu estou falando isso pelo desabafo, né, para que as pessoas conheçam o trabalho, como é importante a defesa civil. E ao prefeito que está escutando a gente, fortaleça o seu coordenador. Só vai vir recurso federal na fase pós-desastre se você fortalecer, se o seu coordenador saber fazer o plano de trabalho. Uma coisa que o Coronel Moisés fez muito bem, ele deu oportunidade para a gente se capacitar, mas a gente capacitou os coordenadores. Hoje tem coordenador municipal que já faz o seu plano de trabalho. Tem coordenador municipal que já ajuda a equipe em Brasília. Nós temos 3 coordenadores municipais que viajam o Brasil todo fazendo captação de recurso federal, coisa que a gente fez no Rio Grande do Sul. Com essa a gente passou a informação, a gente não retém informação. Então, o que nos credenciou aí ao Rio Grande do Sul, primeiro a vontade de ajudar, e segundo a expertise que nós adquirimos na captação de recursos no restabelecimento de serviços essenciais nas enxurradas de 2017 e 2021. Alagoas tem hoje instrutores a nível nacional, né. Passamos aqui o major, tenente, sargento, pra gente dar aula. Teve um desastre aqui em Alagoas e recebemos aqui, no governo anterior, governo federal anterior, alguns técnicos. E os técnicos começaram a fazer os planos de trabalho dos municípios ali. E como nós fomos analisar: "Não, não, não, para, tá errado". Aí começaram a aprender com a gente, inclusive o secretário nacional é o secretário Alexandre Lucas. Eles: "Rapaz, empreste seus técnicos aqui para eu levar para Brasília". Eu disse: "Então", e nós emprestamos, foram lá, capacitaram outros técnicos e hoje a gente continua sendo referência aí quando se fala em gestão de risco para poder ensinar os outros colegas. Então o Malta foi muito feliz aí nas palavras e isso a gente faz com muita facilidade. Nós temos grandes técnicos aqui em Alagoas disponível para todo o Brasil.
Ou seja, a solidariedade com os estados, ela vai muito além do que a emergência, não é isso? E a gente vê, é até emocionante as palavras, porque a gente vê o nosso estado tão pequeno, mas tão evoluído, em poder contribuir com estados maiores, mais ricos, com mais tecnologia talvez, mas a gente tem a expertise do conhecimento, sendo perito no assunto, a gente consegue levar o nosso nome também aí Brasil afora, quiçá mundo, né. E é isso aí, eu vou falar agora diretamente para o Fabrício, né. Eu sei que você tem muitas histórias aí para contar, né, e marcantes de operações, mas queria que você compartilhasse com a gente alguma situação, né, de alerta ou prevenção que fizeram toda a diferença. Olha, eu vou contar, eu vou trazer o fato do evento extremo. Eu vou trazer do meu município, Capela, né. Capela, em 2016, estava com decretação de situação de emergência por estiagem, né, e falta de água gigantesca, né, foi uma poça todo mundo já pensando em Poços, recurso federal para Poços. E em 2017, com o advento desses eventos extremos, nós tivemos que decretar situação de emergência por enxurrada. Então eu tinha um município que ele tinha decretação por estiagem seca e no outro dia por enxurrada, chuva, água. Então isso me chamou muita atenção na época, né, porque a gente tinha uma população carente de água e de repente ao mesmo tempo eu tinha uma população que estava prejudicada por conta da água. Então você veja em que momento nós estamos vivendo, né, do advento dos eventos extremos e a gente tem que trabalhar a prevenção e a gente tem que trabalhar avisos, né, com esse fortalecimento, com o Corona Moisés, com essa busca para que a gente, emita esses alertas, né, que a gente trabalhe prevenção e focar uma coisa que eu digo, quando a gente depois dessa situação, a gente trabalhou no município, isso nas escolas. Né, o porquê disso, né, a gente tem que trabalhar essas crianças, para que elas cheguem numa idade adulta falando em prevenção, mas o que me chamou a atenção muito nessa época foi esse momento, de diferença de horas, situação de estiagem, situação de enxurrada, e aí nós estávamos com a frente de trabalho de seca, e aí entramos numa frente de trabalho por água. Isso me chamou muita atenção, alguém com sede e de repente alguém preocupado, prejudicado por conta da água. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção em 2017, 16, 17. E muito, muito legal essa história, porque até mostra a população que não vai naquela conversa: "Não, aqui isso nunca acontece, isso não vai acontecer nunca". Então ouviu realmente o alerta, a solidariedade tem que acontecer e você também repassar essa informação oficial para as pessoas, né, para que todo mundo se ajude e saiba que tudo pode acontecer. Não é que a situação de como o Malta citou, falta de água e ao mesmo tempo, em seguida, água em excesso. Tudo em excesso não nos faz bem, né, então ficar bem alerta. E a gente está aqui chegando, infelizmente, já ao final. Eu queria falar como o Comando Moisés, né, para encerrar aqui, qual é a mensagem que o senhor deixaria para a população de Alagoas, com relação à eletrici Olha, a Defesa Civil de Alagoas está cada vez mais preparada, né, com toda a tecnologia. Nós estamos aí prontos para atender a qualquer tipo de desastre, seja ele natural, seja ele tecnológico, seja ele naturalmente, e seja porque aconteceu aí devido a uma forte chuva, ou seja ele provocado pelo homem. Estamos avançando também no monitoramento das barragens aqui de Alagoas, que Alagoas nós temos muitas barragens que oferecem isso. Estamos avançando com essa parceria público-privada para que as empresas façam, então, o seu plano de contingência e as áreas de autossalvamento possam ser monitoradas e o alerta possa ser emitido bem antes também. Então, essa integração entre os entes federativos é imprescindível para que você que está nos assistindo tenha certeza que Alagoas está pronto para poder lhe atender em qualquer momento, levando tecnologia, levando informação e capacitando o seu município. E se caso necessite, o primeiro passo que você tem que fazer, faça contato com o coordenador do seu município, com o gestor municipal, e o Estado de Alagoas está pronto para dar o suporte a qualquer município e a todos os munícipes que necessitem da atuação do Estado. Essa é a anotação do governo do Estado, a anotação do próprio governador Paulo Dantas, que coloca todo o sistema estadual de defesa civil à disposição da população alagoana, em especial a todo município que possa ser atingido ou que tenha sido atingido por qualquer tipo de desastre. E você, Milton, qual recado você deixa para quem está nos escutando ou assistindo agora? A Defesa Civil ela está de portas abertas para receber você. Nós visitamos o município, mas qualquer dúvida, você coordenador, você prefeito, ou você que faz parte de algum projeto social na área de prevenção,
venha visitar a Defesa Civil, contem com a gente, nós estamos prontos para lhe orientar e trabalhar projetos maravilhosos, né, que várias ideias surgem e a gente adora fazer Defesa Civil. Então, você que está aí escutando a gente, venha para a Defesa Civil, trabalhe prevenção, que esse é o nosso futuro. É isso, a gente vê aqui informações de muita valia, né, para todo mundo, toda a população, não somente especialistas, mas para qualquer pessoa que esteja aí nos ouvindo, nos assistindo. Defesa Civil vai muito além do que é emergência. E a gente agradece aqui, né, a participação dos senhores. Nosso muito obrigada em nome do comando também do Corpo de Bombeiros, né, o comandante de Souza. O nosso Pode Salvar ele só existe, só leva a prevenção porque existem pessoas técnicas para poder repassar essa informação também. E foram escolhidos realmente a dedo para que a gente pudesse transmitir essas informações. E para quem nos acompanhou até aqui, lembre, vocês ouviram as mensagens de nossos entrevistados, né? Cadastre seu CPF através do número 40199 e receba os alertas de Defesa Civil diretamente no seu celular. A prevenção começa em cada atitude, né? Lembrar de vocês também seguir as nossas redes sociais através do @bombeiromilitar.al, como também o da Defesa Civil. Defesa Civil Alagoas, né? Isso, comando? Me confirma aqui o Instagram de vocês. Então, @Defesa Civil Alagoas. E acompanhar o nosso Pode Salvar nas principais plataformas de podcast. Na Rádio Difusora FM, aos sábados, quinzenalmente na Rádio 93.3 FM, Rádio Difusora. Como também no nosso YouTube, o canal CBMAL TV. E é isso. Estamos chegando aqui ao final do nosso Pode Salvar de hoje. O bate-papo pode salvar vidas. Até o próximo.